férias. Em breve vamos ter mais um ato eleitoral em Portugal. Desta feita são eleições autárquicas que vão definir ou servir para definir quem conduzirá a política de proximidade nos vários municípios deste país. É a sua rua, o seu bairro, a sua vila, a sua cidade que estarão aqui em causa. Não são raras as vezes que nos tentam confundir com as competências das autarquias e para o esclarecimento sobre este assunto impõe-se naturalmente uma reflexão e por isso convidamos o engenheiro Paim Ferreira, engenheiro civil de formação, embora já aposentado. Foi vereador sem pluro na Câmara Municipal de Odivelas durante os 2 últimos mandatos, a que soma também uma valiosa experiência de outros 2 mandatos como membro da Assembleia Municipal. Vai ser a última entrevista que Paim Ferreira concede enquanto vereador da Câmara Municipal de Odivelas. Vereador sem colouro atribuído, o que naturalmente terá aqui alguma dificuldade, porque podemos andar um mandato inteiro a remar contra a maré. Paim Ferreira, antes de mais, os meus agradecimentos por ter podido estar aqui à conversa para refletirmos sobre estes assuntos. Paim Ferreira que não vai ser candidato, portanto, está aqui já quase numa posição de, digamos, independência em relação à autarquia, ao poder exercido pela autarquia, mas não deixa de ter uma visão própria e de nos poder ajudar nessa reflexão. Paim Ferreira, o poder local foi uma das conquistas de Abril, foi fundamental na generalização do saneamento básico, também no desenvolvimento da participação cívica. Ora, os eleitores, 50 anos depois, os eleitores estão esclarecidos sobre aquilo que vão votar, ou ainda confundem as competências das autarquias com competências do Governo Central. Eu diria mais, ainda há quem tente confundir essas competências. Bem, em primeiro lugar, quero-vos agradecer o convite. Esta será a última entrevista que darei como vereador e, se me permite, Sr. Jornalista, eu vou-lhe entregar cópias de 3 intervenções preferidas por mim nas reuniões de Câmara que eu penso que definem muito do meu posicionamento sobre aquilo que se passa no Conselho e em particular sobre a questão que colocou-me 2 questões. Primeiro, se as pessoas ainda sabem concretamente quais são as competências do poder local. A minha experiência aqui é que, de facto, há muita gente que continua a não perceber muito bem o que é a diferença entre uma autarquia e o poder central. O que é que nós chamamos... E também, desculpe só a e também há quem queira manter essa confusão. É possível que sim, admito que sim. Pela minha parte tenho tentado esclarecer ao máximo quais são as diferenças. Mas então vamos ver o que é descentralizar. Eu devo dizer que há décadas atrás eu tive o privilégio de ser aluno do arquiteto Nuno de Portas. E aconteceu uma coisa que me marcou, não só toda a minha visão, as aulas dele marcaram toda a minha visão sobre o crescimento urbano e sobre as cidades, mas houve uma das aulas que foi extremamente interessante porque ele começou a aula com esta frase que nunca mais me esqueço, virou-se para nós e disse mais ou menos isto: meus meninos, isto é assim, quem financia é que decide. E isto tem tudo a ver com o problema da descentralização de competências. Então, o que é que se passou neste processo dito de descentralização de competências? É que a descentralização nunca vem acompanhada das verbas necessárias. Portanto, e mais, por exemplo, no caso das escolas, a colocação dos professores continua no mesmo poder, no caso da saúde, a colocação dos médicos continua dentro do poder central. O que houve foi uma desconcentração de trabalho, não tem nada a ver com descentralização de competências, ou seja,
Nós, pronto, este é um primeiro aspecto. O segundo aspecto, e de extrema importância, depois eu posso-vos dar alguns dados sobre isso, é que as verbas que vêm do Estado Central são sistematicamente inferiores às necessidades de investimento dos municípios. Eu, na altura, lembro-me que, quando se discutiu isto em reunião de Câmara, chamei a atenção que isto era tudo muito bonito, mas que a médio e longo prazo traria problemas graves ao poder local. O efeito prático disto é que as câmaras que tinham competências específicas desataram a correr atrás da descentralização de competências e foram deixando para trás aquilo que eram as suas áreas específicas. Eu, se quiser, posso lhe dar mais dados, mas no fundo aquilo que eu vejo é assim: a descentralização de competências, no modo a que foi feita, não é de facto uma descentralização. É parecido com isso, mas não é, exatamente porque o financiamento não vem integralmente e porque o poder de decisão também não muda. E retendo o Estado uma parte do financiamento e uma parte do poder, então, por exemplo, no caso dos centros de saúde, o que é que resta para as câmaras? E o que é que a Câmara de Odivelas tem feito? É assumir competências de dar terrenos e de fazer edifícios. E depois tem alguma competência sobre a colocação de médicos. Nós temos como município capacidade de intervir nesse processo, quando ainda por cima, quer nos governos PS, quer nos governos PSD, aquilo que se nota é que, de facto, a defesa do Serviço Nacional de Saúde andou muito por baixo, para não dizer que houve mesmo um ataque cerrado ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, quando falamos de descentralização de competências, é preciso pormos os pés no chão e pensar. Eu disse isto muitas vezes, é preciso pensar seriamente no futuro quando se faz política local. Porque aquilo que pode ser muito simpático hoje pode ter consequências desastrosas no futuro. Ou seja, nós podemos estar a fazer uma série de coisas que no fim, quando chegamos ao fim, não temos soluções para nada. Vou-lhe dar um exemplo dos médicos. A gente pode construir centros de saúde, já vamos aos centros de saúde e o que é que isso representa em termos de investimento municipal, mas depois não temos qualquer poder. E não é com medidas de atrairmos médicos, porque, meus caros amigos, aqui a grande questão central na saúde é a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E ou conseguimos assumir isso ou não conseguimos assumir. Não há meio caminho nisto, em minha opinião. Não, por mais que se faça, a gente pode até oferecer uma casa a um médico, mas depois aparecem outros municípios que podem oferecer o mesmo. E quando os colocamos aqui, tiramos-nos de algum lado. Claro, e, portanto, aquilo que eu sei no serviço, nesta parte, é que nos últimos 4 anos o número de odivelenses sem médico de família aumentou brutalmente. Neste momento, em Odivelas, creio que há mais de 50 mil pessoas sem médico de família. E isso diz muito, porque há 4 anos atrás acho que andavam uns 10 mil. E claro, deixe-me só concluir, claro que isto não é da competência exclusiva da Câmara. Portanto, quando falamos de descentralização de competências na saúde, é preciso sabermos do que é que estamos a falar. E se estamos mesmo a receber coisas descentralizadas, ou se no essencial o principal da decisão continua no mesmo sítio e nós andamos a fazer de capatazes de coisas que o Estado Central não quis assumir. Muito bem, por isso, não sei se concordará comigo, não fará qualquer sentido um candidato andar a promover novos centros de saúde quando eles dependem, para funcionar em condições, da decisão do Estado, da nomeação dos tais médicos para tratar das pessoas. Vamos lá ver, eu acho que as câmaras têm que defender a construção de novos centros de saúde. A questão é assim, é que ao mesmo tempo que se defende a construção de novos centros de saúde, é preciso exigir do Estado Central que depois há condições para os centros de saúde funcionarem. E essas condições dependem naturalmente do número de médicos alocados a esses centros de saúde, de enfermeiros e de pessoal auxiliar. E não dependerá também da boa vontade do Estado em relação àquela autarquia, consoante seja da mesma cor ou da cor diferente? Eu não queria ir por esse caminho, para já. Porque aquilo que me parece, sinceramente, é que nos últimos anos, quer PS, quer PSD, e digo claramente, não fizeram nada para defender o Serviço Nacional de Saúde. Esta ministra, em particular, a gente sabe o que é que se está a passar.
Mas também no tempo do Dr. Pizarro as coisas também não andavam muito melhor. Ou seja, isto é um problema de política de fundo que precisa de ter no Ministério e de ter um governo que defenda de facto o Serviço Nacional de Saúde e que não esteja preocupado com os privados. Aliás, como vocês sabem, neste momento, mais de metade da verba do Orçamento de Estado de Saúde para a saúde vai diretamente para as mãos de privados. Isto diz muito. Muito bem, não vamos monopolizar aqui o nosso tempo à volta da saúde, mas já que estamos a abordar aqui esta... Mas eu posso dar alguns dados que têm interesse. Já que esta questão veio aqui a contexto, digamos que o que as autarquias, perdão, o que as autarquias podem e, de certa forma, até devem fazer é, para atrair os tais médicos que precisam, de oferecerem vantagens para fixar esses profissionais. Ora, isto parece-me pode ter aqui um efeito perverso também, por três razões. A primeira é que pode aqui configurar uma injustiça perante os colegas que já ocupam esses postos de trabalho. Também uma injustiça perante outros profissionais com as mesmas dificuldades de alojamento, como por exemplo, e também são todos eles muito necessários, professores, políticos, oficiais de justiça. E um aumento pode também ter aqui um efeito de aumentar a competitividade entre municípios, entre aqueles mais ricos e aqueles com menos recursos, e que com certeza conduzirá a uma maior desigualdade territorial. Olha, eu vou dar uma opinião muito pessoal. Eu não sou muito a favor desse tipo de medidas e penso, aliás, que elas não resolveriam rigorosamente nada. Pode dizer que isto é politicamente incorreto, neste momento não estou nada preocupado com isso. A questão é que a grande competição está com todo o setor privado. E por mais que as autarquias deem condições, quando o setor privado tem a cobertura do Estado Central para fazer despesa, eles dão sempre maneira de arranjar condições mais vantajosas. E, portanto, isso seria uma aspirina no problema. O problema é bem mais de fundo e, portanto, não será por aí que se vai resolver o problema. Aquilo que eu acho que se tem que lutar é, de facto, para que haja Serviço Nacional de Saúde. Ponto final. Ele já funcionou bem. E só começou a funcionar mal porque se abriu o setor privado à saúde. Foi assim. Onde é que está a raiz do problema? Eu lembro-me de Portugal ter sucessos absolutamente incríveis, por exemplo, nas taxas de mortalidade infantil. Agora temos 50 e tal mil bebés a nascer em ambulâncias. Bem, mas às vezes na rua. E às vezes na rua, portanto, vamos lá ver. Aqui há uma questão política de fundo. É que, em determinada altura, tirou-se praticamente a medicina dos negócios, a saúde dos negócios privados, e depois, a partir de outra altura, a saúde voltou a estar dentro dos negócios privados. E é isso que faz aquilo que está a acontecer, quer as pessoas gostem, quer não. Portanto, paliativos, acho que não vão resolver nada, porque nem sequer as câmaras... Deixa-me então fazer um parênteses, que eu acho que é muito importante. E estou particularmente à vontade para o fazer, porque durante as reuniões de câmaras fui dizer que isto é cada vez mais coisas em cima do município. Portanto, é como se os municípios tivessem um orçamento que nunca mais acaba. Isso não é verdade. Né? O município de Odivelas tem neste momento um orçamento de 212 milhões de euros anuais. E, portanto, com esses 212 milhões de euros tem que pagar as despesas todas. Portanto, aqui não há milagres. Ou seja, se corremos a construir escolas, esquadras da polícia, creches, que não está nenhuma prevista, centros de saúde e por aí fora, há coisas que vão ficar para trás. Posso dizer, por exemplo, que... Depois já vamos aqui a alguns números que eu acho que têm muito interesse para as pessoas perceberem o que se passa. Porque houve vários mitos criados no meio desta política toda. Um dos mitos é o mito da bazuca. Vinha a bazuca, e portanto vinha aí uma chuva de euros que nunca mais acabava. Mas à boa maneira europeia, a bazuca vem acompanhada de uma burocracia brutal. E o que é que acontece?
a bazuca só paga a 100%, eu diria quase em condições ótimas. Nas outras paga a 50%, a 30%, a 20%. E o que é que acontece? Tudo isso fez com que os municípios, e a Câmara de Odivelas em particular, fossem mobilizar os seus técnicos para concorrer ao PRR. Só que às 2x3, o próprio Presidente Hugo Martins o reconheceu, já não tinham capacidade de ir mais longe, porque não há recursos técnicos, porque a Câmara tem recursos limitados. E, portanto, tudo isto acabou por ser uma maneira, eu vou dizê-lo com as palavras todas, o que andamos a fazer é, literalmente, em minha opinião, a afogar o poder local em competências para as quais não tem meios, e por aí estamos a fazer um mau serviço à democracia. Por aí também se abre a porta ao populismo, porque as pessoas acabam por ir em ilusões, mas as ilusões depois não se vão concretizar. Ilusões são ilusões. E, portanto, depois aparecem os populistas a dizer que vão fazer tudo e mais alguma coisa, mas esse é o papel dos populistas, não é o papel dos políticos sérios. Até porque temos que respeitar os números que nos trouxe e que dão conta de muitas dessas impossibilidades. Eu vou-lhe dar alguns números, então. Vamos aqui à educação. Continuamos na saúde. Portanto, só para as unidades de saúde Nova Pontinha e Odivelas Poente, a Câmara tem previstos gastar 4 milhões de euros. Mas o custo global daquilo pode chegar aos 9 milhões e meio. E claro que isto depois tem o famoso PRR. Se deixarmos escorregar muito os prazos, o que vai acontecer é que o PRR não vai ou subsidia muito pouco ou acaba mesmo por não pagar nada. E, portanto, a diferença entre uma situação ótima e uma situação pior é que a Câmara pode gastar naquelas duas unidades de saúde ou 4 milhões ou 9,5 milhões de euros. É esta a imprevisibilidade com que neste momento se faz política em Portugal. E não vou, nem quero saltar para o metro de superfície, prefiro analisá-lo no fim. Agora repare, o que é que acontece? Neste momento, eu quase posso dizer que as câmaras se veem obrigadas a ajeitar-se aos preços de mercado. Por exemplo, vamos pegar aqui noutra questão que eu acho que é interessante em Odivelas. Então, todos vimos e conhecemos a história da divisão policial ali junto ao restaurante de Paulos, sem fazer publicidade. Na Ribeirada. Na Ribeirada. Ora bem, este projeto começa com um orçamento de cerca de 4 milhões. Como vocês sabem, o terreno é municipal e, portanto, a Câmara dá o terreno em direito de superfície por 50 anos, que, enfim, daqui a 50 anos nenhum de nós estará cá, mas fomos nós que ardemos com as massas, é assim que se tem que dizer. Ora bem, o MAI compromete-se a pagar 60% e a Câmara 40% do investimento. Portanto, começou com mais ou menos 4 milhões e tal. Quando aquilo já ia avançar, descobriram que, afinal, as fundações não podiam ser fundações diretas, que aqueles terrenos não dava para fazer fundações diretas. Então é preciso fazer tudo em estacas. E, naturalmente, que pensava eu que a primeira coisa que se fazia era a análise dos solos para ver se podia ser. Não. Primeiro fez-se o projeto e depois é que se foi ver o terreno. Moral da história, aquilo foi embora, teve que se fazer outro projeto e também a regulamentação dos sistemas de AVACs foi alterada. E então lança-se um concurso já não de 4, tal milhões, 5 milhões, mas sim de 9,6 milhões de euros. O Estado Central compromete-se a assumir um compromisso de 5,8 milhões, sendo o resto para a Câmara. Lançado esse concurso, os concorrentes que aparecem dizem que não fazem por aquele valor, fazem por um valor perto de 12 milhões. Solução, lança-se outro concurso, agora pelo preço de 11,6 milhões. E é curioso que, se nós analisarmos estes 11,6, dá exatamente 5,8 para responsabilidades da Câmara, 50%, 5,8 para o Estado Central. E é assim que estamos. Ou seja, isto é uma coincidência, ponho a coincidência entre aspas, que eventualmente o Sr. Presidente da Câmara ou quem lá estiver poderá tentar renegociar com o MAI, mas uma coisa é verdade, é que o MAI já segurou na verba que gastava e a Câmara não se segurou. E, portanto, a Câmara pode ter aumentos de encargos
que chegarão a cerca de 52% mais do que o que tinha previsto. É isto. E aqui não estamos a falar de descentralização de competências. Estamos a falar de que, uma vez mais, o Estado Central aliena responsabilidades e passa para cima do município. Ora, eu costumo dizer muitas vezes que isto é uma tendência muito perigosa, porque isto alivia o odioso sobre o Estado Central, mas coloca-o no município. E a verdade é que há quantos anos é que ouvimos falar da divisão policial? Há muitos. Já temos no folheto que foi lançado pela Câmara Municipal a fachada da nova divisão policial. Até parece que já existe, mas se formos lá continuamos a ver terra batida e estacionamento de automóveis. E postos de alta tensão também. Postos de alta tensão também. Também desde que me conhecem Odivelas que os iam enterrar porque era perigoso, mas agora parece que já não é perigoso e não é preciso enterrar. Bem, Ferreira, eu não queria voltar aos agradáveis tempos que passou o arquiteto Nuno Portas na sua formação, mas tendo em conta a sua formação e a sua experiência na área, há regras para que uma cidade cresça de forma sustentável. Regras podem ser variadas, face à orografia da própria cidade que estivermos a falar. Eu aprendi muita coisa com o arquiteto Nuno Portas e com outros professores, mas eu não sou capaz de responder a essa pergunta. Há uma coisa que eu sei que deve ter sempre tido em conta, é que as cidades não podem crescer à toa. Isto é, há um sistema de análise que se chama Sistema de Análise de Limiares de Crescimento, em que, e isso foi até parte de um trabalho que eu fiz, em que se explica que aumentar, por exemplo, mais 5.000 pessoas num determinado sítio tem custos brutais, porque é preciso um novo depósito de águas, porque é preciso mais uma série de coisas, que é preciso... Se calhar um novo sistema de escoamento. Esses 5.000 habitantes, estamos aqui a falar em termos teóricos, podem causar custos brutais. Bem, mas isso seria, quando falávamos nisso, estávamos longe ainda da especulação imobiliária que há neste momento. E, portanto, neste momento, aquilo que eu digo, e se tem acompanhado as minhas intervenções nas reuniões de Câmara, eu acho que um dos grandes males deste Conselho, e é um mal que se fará sentir seriamente no futuro, é a densificação que se registra de construção no Conselho de Odivelas. É difícil. Odivelas é, como sabem, já a segunda maior densidade populacional da área metropolitana, só ultrapassada pela Amadora, vamos ver durante quanto tempo, e aquilo que eu noto é que Odivelas não para de crescer. Eu costumo dizer que em Odivelas onde dá um buraco é para construir. E depois vem sempre a mesma conversa. O que é que nós faríamos se estivéssemos lá? O que é que nós, a CDU, faríamos? Eu não tenho dúvidas nenhumas. Se fosse a CDU a ter poder para o fazer, nunca teria permitido usar o aumento dos índices de construção como eles permitiram. E depois, acho que uma política ativa tentaria renegociar algumas densidades que estão previstas com os próprios investidores. Agora, o que eu noto é que isto anda em roda livre. Eu lembro-me que, passado poucos meses, tinha estado em Famões na campanha eleitoral de 2021 e passado poucos meses voltei a Famões e digo que isto é irreconhecível. Porque eu vi vivendas de luxo a nascerem por todo lado. Eu disse, pois, agora, se olharmos bem para aquilo, cabe perguntar assim, mas onde é que estão aqui as áreas comerciais? Para além de vivendas de alta qualidade, o que é que aquilo tem mais? Além de ruas estreitas, de falta de estacionamento, de falta de espaços verdes. É isto que é o urbanismo que defendemos? Eu penso que não. Penso que é possível fazer muito melhor. E conheço zonas de outros países onde de facto se faz muito melhor. Ou seja, o que não podemos ter é permanentemente as portas escancaradas à especulação, que é aquilo que eu penso que se passa neste momento no Conselho de Odivelas. E há dificuldade em dizer que não a essa especulação quando... Eu tive 8 anos a dizer que não sozinho. Aliás, nos primeiros 4 anos estive eu a dizer que não, mais o Rui Francisco, e nos últimos 4 anos estive a dizer que não sozinho. Olha, e vou-te contar uma história muito curiosa, já agora, já que é a última entrevista, vou dizer.
Nós fizemos no gabinete CDU, com os meios de que dispunhamos, um levantamento do que é que ainda ia crescer a Póvoa de Santo Adrião. Posso dizer que era mais 1000 e tal fogos que estão previstos, do que é que ia crescer a Ramada, e são mais 1000 e muitos fogos previstos. E depois fizemos uma estimativa para a zona de Famões. Na zona de Famões, pela dificuldade que é fazer a projeção com os nossos meios, eu instei várias vezes o ainda então vereador Paulo César, que me prometeu que fazia o estudo. Nunca o entregou. Instei desde a primeira reunião de Câmara o vereador Francisco Batista para apresentar, que era importante a Câmara analisar o que é que está a passar. Também nunca o apresentou. Quando nós apresentámos o estudo feito por nós, a resposta dele foi acho que é lapidar. Podia ter pedido porque nós tínhamos lá esses dados todos. Olha, e, portanto, aquilo que eu sinto é que fiz o meu papel, continuo a pensar que o crescimento urbano de Odivelas é um disparate completo, que vamos pagá-lo muito caro, já se nota nas filas de trânsito, já se nota numa série de equipamentos a saturação, mas não houve nem qualquer sensibilidade, nem do PS, nem do PSD para essa matéria. Aliás, dizer que o PSD vota sistematicamente tudo o que são propostas do urbanismo ao lado do PS. Portanto, aqui nem há uma questão de poder, há uma questão de convicção do que é uma cidade. Eu, em relação a Odivelas, lembro-me, porque me fez a pergunta como é que acha que deve crescer Odivelas, eu lembro-me de que nós, quando analisámos a zona central de Odivelas e fizemos a proposta para o Mosteiro e para o Parque Verde, e nisso, lamento, mas fomos pioneiros e os outros foram atrás de nós, porque até lá não havia proposta nenhuma de Parque Verde e ninguém sabia muito bem o que é que havia de fazer. O Mosteiro, quando nós pusemos os outdoors com o projeto de Parque Verde, uns dias depois estavam outdoors do PS a garantir que havia um Parque Verde em Odivelas. Sem boneco. Sem nunca ter a preferida paternidade. De qualquer maneira, o projeto que está aprovado, eu gosto dele, porque é muito parecido com o nosso. Pronto. E, portanto, quando analisámos isso, eu lembro-me de ter falado que a zona nevrálgica do concelho de Odivelas é esta que está aqui na zona centro. E ela tem que se articular com outros polos que é preciso criar. Essa articulação não está garantida e creio que nem sequer está pensada, porque todo o sistema viário continua empancado nos mesmos problemas. E, portanto, quando nós analisamos, mas como é que isto vai ser no futuro, eu costumo dizer assim, vai ser uma confusão desgraçada. Ou então vamos ter custos elevadíssimos para corrigir defeitos. Você repara, também foi proposta nossa em 2017 a resolução do nó das escolas, que depois a Câmara Municipal fez e fez bem. Mas o nó das escolas tem uma coisa, é que nós não nos podemos esquecer que se deixarmos crescer no norte a habitação intensamente no norte da Ramada, aquilo continua a entupir. Pronto, e cada vez se nota, e nota-se já, eu estou à espera dos primeiros dias de chuvas para ver a confusão que fica ali, mas devo dizer que o ano passado demorei meia hora entre a rotunda da igreja e o largo das escolas, estava tudo engarrafado. O que é que vai acontecer? É que vamos chegar a uma altura em que dizemos, aquilo que nós resolvemos na altura com a resolução do nó das escolas não chega. E agora faço um desafio, imagino uma solução para resolver isso. Como é que é? É um viaduto por cima do outro viaduto, é uma passagem desnivelada, é uma derivação para o IC22. Qualquer das soluções é caríssima. E, portanto, nós dizemos que se calhar temos que travar o crescimento urbano em Odivelas. Ora, toda a política do PS e do PSD vai em sentido inverso. Deixem crescer à vontade. Nós, ali em cima da Avenida das Acácias, eu não sei se vocês têm ideia, estão a nascer mais de 400 fogos. E 400 fogos significam praticamente, nas condições atuais, e para a população aqueles fogos, mais 1000 carros a circular. Portanto, é isto que temos que ver. Eu acho que fundamental era mudar a lógica. Sei que é difícil, sei que a própria lei que diz que o IMI é uma das fatias principais dos orçamentos municipais, é uma lei profundamente perversa. Porque está a pedir aos municípios
para, olha, se vocês querem dinheiro, deixem construir à vontade. E como eu não acreditei a casos, se calhar a lei não é perversa por acaso, porque era mesmo para ser assim. Muito bem. Às vezes tomam-se decisões que, como acabou por referir, vêm a inviabilizar o futuro. 1 metro de superfície, um embuste, pode também ser encarado dessa forma, se é que ainda, de alguma forma, consegue ser construído. Eu digo que é um embuste porque esta obra pouco mais tem do que iludir os odivelenses com a intenção de desviar as atenções daquilo que aí virá de maiores dificuldades de acesso dos odivelenses ao centro da cidade de Lisboa. Mas vai criar mais pressão no estacionamento junto à estação do metro e vai ser um inferno para todos nós, com custos se calhar, já vou falar dos com custos custos que poderiam ser muito semelhantes ao prolongamento do metro até Loures por via subterrânea. Vamos lá ver. Sobre o metro de superfície. Em primeiro lugar, eu sempre fui um bocado crítico em relação àquela solução. Primeira razão que tem a ver com o nível, e portanto, na altura, o metro de superfície apareceu depois das enormes discussões sobre a famosa linha circular. Tive o cuidado de fazer até um artigo que publiquei que dizia, para atenção, que Lisboa não é uma cidade circular. E, portanto, fazer uma linha circular numa cidade que de circular não tem nada é pura e simplesmente um disparate. Mas acabou por avançar. E, que eu saiba, pelo menos 500 milhões de euros já escorregou. Que eu saiba, a construção da linha circular. Acho que foi público, não devo estar enganado. Ora bem, mas depois pus uma questão, que era, mas como é que de Odivelas para norte, para a Ramada, o metro passa? O metro não tem onde passar. E então, quando o processo começou a desenvolver, tivemos uma originalidade que eu acho que de facto só em Portugal, que é um metro de superfície enterrado. Porque nós vamos ter o metro enterrado desde a Arnaldo Dias praticamente até lá acima, até chegar ao Concelho de Loures. Portanto, temos o primeiro, a uma das estações, que é a estação do Bem-Aja, fica a 45 metros de profundidade. Não sei se vocês tinham conhecimento disto. Portanto, temos uma primeira originalidade, que é um metro de superfície enterrado, 4, tal quilómetros. Depois levantei outras questões, nomeadamente, na primeira versão do metro de superfície, já vamos falar dos preços, o metro passava exatamente nas ruas da Póvoa. Aquilo que já é uma baralhada sem metro nenhum, ainda levava com 1 metro em cima. E depois mas aquilo é zona de cheia e infelizmente vimos ainda o ano passado que aquilo enche e então eles desviaram ali o metro para fora, digamos, para a zona, para cima da Ribeira. Bem, mas como é que isto nasceu? E é isto que me preocupa. Não sei como é que, mas não consigo deixar de dizer assim, é de uma irresponsabilidade total apontar-se para uma solução em que se dizem isto faz-se por 250 milhões. E vocês têm ideia de qual é neste momento o orçamento para fazer a linha circular? Para fazer o metro da linha violeta? Anda nos 600 milhões. O Martins diz agora muito contente que há pelo menos concorrentes. Por sair 4 concorrentes. Admito que sim. Muito bem, mas a questão é que, mas como é que se faz uma proposta pública por 250 milhões e já vamos nos 600 e tal? E eu direi que se calhar aquilo vai chegar aos 900 milhões de euros. Andamos a brincar à gestão pública. E com esse dinheiro conseguia-se prolongar o metro até ao Loures via subterrâneo? Não sei fazer essas contas, não tenho maneira de as fazer, mas sei que esta solução é, em minha opinião, uma solução enviesada, é o mínimo que eu consigo dizer. Também considero enviesado que os utentes de Loures para chegarem ao Beatriz Anjo utilizando o metro demorem 40 minutos. E, portanto, porquê a insistência nesta solução? Mas a verdade é que se continua e serviu de mote de campanha da campanha eleitoral passada, que havia outdoors por todo o lado com a nova linha de metro, que é facto é que 4 anos depois
ainda nem o concurso está lançado, mas ainda não se sabe quem é que ganhou. E eu não sei se alguma vez vai ganhar alguém. Mas pronto, era isto que eu tinha a dizer sobre o dinheiro de metro. Outros. Além de que, mas há um problema central, desculpe, que eu agora estava distraído. É que a questão é assim, um dos problemas fundamentais do Conselho de Odivelas é o caos no centro de Odivelas. Com aquele estacionamento que a gente vê, pá, e quando tenta apanhar o metro às 3 da tarde anda ali às voltas e não consegue arranjar lugar nenhum. A questão é que o metro vai passar por ali. E aquilo vai continuar a ser um terminal intermodal. E eu pergunto, mas o metro de superfície resolve o problema do caos em que está o centro de Odivelas? Há estudos para isso, eu não os conheço. E agora, sei também que o metro ali perto passará desnivelado e que este ano houve cheias naquela zona. Aliás, a questão das cheias na estação do metro central do metro de Odivelas parece que é recorrente. Basta chover um bocado mais e a estação fica alagada. Portanto, são tudo questões que me preocupam. E eu, de facto, se tivesse poder de decisão, teria preferido a expansão da linha de metro em material pesado de outra maneira. Muito bem, outra questão de paramento em Odivelas e em muitos outros municípios é a habitação. Ora, os preços são elevados. Segundo algumas pesquisas que fiz, e estamos a falar de quartos, não consegui encontrar nenhum quarto a menos de 450 euros em Odivelas, e mesmo assim sem despesas incluídas, mas os jovens e as famílias não vivem só em quartos, vivem em casas T1, T2, também a preços absolutamente incomportáveis com os ordenados que se praticam neste país. O preço por metro quadrado está inflacionado. Muitos destes aluguéis, e isso era uma questão que eu gostaria que se me esclarecesse se a Câmara terá a possibilidade de fazer alguma coisa em relação a isso, pelo menos denunciar a quem de direito, se não tiver essa possibilidade, é que muitos aluguéis não têm contrato, não se passa recibo. Provavelmente as finanças deveriam fiscalizar estas situações, das finanças, mas não o fazem. Porquê? Vá lá saber-se porquê. Como é que se resolve esta situação? Não da fiscalização, que deveria ser feita para as finanças e não é, mas criar aqui um ponto de travagem desta inflação sobre o preço das casas, quer para aluguer, quer para compra, quer até mesmo dos quartos. Luís, deixa-me lá dizer uma coisa. Nós temos que olhar um bocado para aquilo que é a nossa história, a história do nosso país. E aqui também a história da área metropolitana de Lisboa. Como o Luís se deve lembrar, porque é desse tempo, antes do 25 de Abril viviam em barracas mais de 150 mil pessoas. Neste momento, em Portugal, há um superávit de fogos vazios, de fogos de luz, que atinge os 200 mil. E creio que no Conselho de Odivelas há cerca de 6 mil fogos de luz. Portanto, as medidas que foram tomadas em termos de habitação pelo Estado, e nomeadamente pelo governo PS, parece que se esquecem daquilo que são as leis do mercado. É evidente que a Câmara, ao entrar em posição de casas, também ajuda a inflacionar os preços. Portanto, eu nessas questões da habitação sou um bocado radical. E costumo dizer que a solução sobre isto, das duas da educação como uma competência constitucional. Mas o Estado nunca fez isso na área da habitação. E, portanto, enquanto o Estado não se chegar à frente
e chegar a sério por meios próprios, aquilo que vai acontecer é que o privado continua em roda livre. E, meus caros, para quem gosta muito das leis do Sr. Adam Smith, se eles estão nas suas 7 quintas, o Estado injeta mais e eles põem mais alto. Foi isso, é ou não é isso que está a acontecer? Há algum travão com estas medidas do Estado ao preço das casas? Nenhum. E que travão é? O travão tem que ser, Luís, eu acho que é na Holanda, em Amsterdão, que 20% das casas são públicas. O parque público em Portugal é miserável. Está a perceber? Portanto, quer dizer, o Estado tem que produzir casas para ele próprio ter. É a única maneira de fazer concorrência ao privado, senão o privado fica em roda livre. Muito bem. Agora, isto que eu estou a falar, enfim, isso é que é muito difícil neste ambiente político que temos. Isto é quase... alguns dirão que isto parece o PREC. Não tem nada de PREC, é assim. Eu acho espantoso, porque se as pessoas forem ver o que é que se passa noutras cidades europeias, nomeadamente em Amsterdão, Amsterdão tem 20% de casas de parque público. Lisboa, acho que nem 2% tem. E Odivelas terá ainda menos. Então está tudo nas mãos dos privados. Se a procura é enorme, o que é que os privados fazem? Aumentam os preços, é evidente. Muito bem, vamos... Isto para não tomar medidas muito mais duras, que é cancelar, porque também não resolve, já sabemos que se fizer tipo das rendas antigas de 1110, aquilo que acontece é que ainda ficam mais casas fora do mercado. Não é? Agora, sem a produção de habitação pelo próprio Estado, eu creio que isto é agendado mais uma vez com aspirinas para tratar. E justifica-se para essas casas que estão fora do mercado o aumento do IMI? Só vende casa a casa. Não tenho nenhuma receita para sinceramente não. Muito bem, vamos falar Não sou muito de medidas punitivas, porque há muitas condicionantes para quem tem património próprio, há muitas condicionantes neste momento. E acho que neste caso a primeira entidade a ser punida seria o nosso Estado, que durante estes anos todos não se preocupou com o problema da habitação. Parece que eles não caiu do céu de há poucos anos para cá, mas não, o problema já era visível. O afluxo de gente a Portugal é que veio torná-lo mais claro. E depois outras coisas que contribuíram para o aumento brutal de rendas, entre os quais os famosos vistos gold e por aí fora. Muito bem, vamos ainda falar do mosteiro, mas ainda antes disso queria que olhasse para o centro da cidade de Odivelas. É uma cidade que, a partir de certas horas, apresenta-se como um deserto. Aliás, não há gente na rua. Alguns moradores têm até receio de sair à rua. E é uma cidade sem identidade, ou seja, o comércio que tem são cabeleireiros, mercearias, lojas de telemóveis e pouco mais. Ora, isto acontece porque os portugueses não pretendem voltar ao negócio e acabam por ser os imigrantes que ocupam aqueles lugares. Como é que se pode revitalizar este centro da cidade para que não aconteça aqui em Odivelas também aquilo que acontece em Lisboa na Baixa? Olha, nós estamos perante um problema que tem várias condicionantes. De facto é assim, acho que nos choca a todos ver a enorme mudança de mãos do comércio de Odivelas. A pergunta que nos temos que fazer é: o que é que aconteceu para isto estar assim? Porque é que deixou de ser atrativo? E a resolução disto está muito para além das hipóteses do próprio município. Quem vier para aqui dizer que tem solução para isto, eu vou ter que lhes perguntar como. Porque o problema é muito mais vasto. Naturalmente que o afluxo de imigrantes, para além de ocuparem algumas zonas de Lisboa, tende a ir para as periferias. E, portanto, a tendência... Sobretudo quando há metro e comboio. Com certeza. E, portanto, isto tem que ser visto a uma escala
que não é municipal, tem que ser visto a uma escala nacional. Os incentivos, não sei como é que poderemos fazer, sinceramente, e não gosto. Vou ser muito franco, é um problema que eu tenho refletido, mas não tenho nenhuma solução de fundo para isto. Creio que em Odivelas seria bom tentar travar esse avanço das lojas de conveniência, digamos, quase. Pronto, e no fim da quase morte do comércio tradicional de Odivelas. Com incentivos aos comerciantes, mas depois também sabemos que todo o tecido social no centro de Odivelas está a mudar. E não conseguimos travar isso, vamos ser claros. E, portanto, com todo o respeito pelas condições da vida humana, é um problema com o qual vamos ter que viver, e espero que saibamos viver com dignidade e com alguma humanidade. Muito bem, já falámos do Parque da Cidade, nos terrenos que circundam o Mosteiro de Odivelas, uma ideia da CDU, que nunca... uma paternidade que nunca foi reconhecida por quem aliás, aproveitou. Nunca ninguém reconhece. Mas isso é normal no nosso país, isso será o menos. Mas porque é que o Mosteiro tarda a ser rentabilizado? E tarda a estar acessível aos O Mosteiro, segundo informações dadas pelo arquiteto que está à frente daquilo tudo, antes de 2028 não vale a pena fazer grandes contas. Portanto, o avançar de alguns serviços municipais que permitiriam baixar as rendas de aluguer está para essas datas, e o resto, tirando, não sei se as camaratas, se não é camaratas, é as lares para estudantes, os dormitórios, digamos, os quartos do ISCTE vão avançar mais cedo, e se o ISCTE avança mais cedo, mas de facto aquilo que sei é que antes de 2028 não haverá conclusão do mosteiro. Isto dito por quem está à frente daquele projeto. Estamos em 2025, faltam 3 anos, isto começou há 7, portanto é 10 anos. Muito bem. Sejamos otimistas. E faz sentido, com aquele equipamento, com aquele espaço todo, faz sentido a cedência de espaços a uma entidade privada com fins lucrativos, como é o ISCTE, e não haver lugar para uma das maiores necessidades de Odivelas, um lar público ou a creche pública? Eu diria que o mínimo dos mínimos, uma creche pública e um centro de dia para idosos digno desse nome. Se bem que eu gostaria de ter ali um lar de idosos, porque, como sabemos, em Odivelas não há nenhum lar público e era uma ótima ocasião de fazer um lar público. E é uma forma também de fazer baixar os preços nos privados. Talvez. Era preciso construir muitos para eles baixarem. Mas no fundo aqui estamos sempre confrontados também, e isto tem que ser dito, com o alienar das responsabilidades do Estado Central. Portanto, quer dizer, a Câmara não pode ficar também com a construção de lares às costas. Quer dizer, não há orçamentos municipais que aguentem. Nós podíamos ter aproveitado esse equipamento para, em conjunto com o Estado Central, promover esse lar. Eu penso que era perfeitamente possível e seria desejável ter ali um centro de dia para idosos digno desse nome, porque um centro de dia de idosos não é um sítio onde se encaixotam velhinhos. Eu, pelo menos, fico particularmente chocado quando visito alguns, embora perceba que há um grande esforço das direções para resolver. Mas quer dizer, quando não há condições físicas, não há milagre que se faça. Pois, mas a opção não foi essa. A opção foi tudo o que era social sai dali para fora. Não seria essa a nossa opção, vocês creio que conheciam a nossa proposta. Não excluíamos à partida a possibilidade de instalação de algumas zonas do ISCTE, do ISCTE, mas não com as dimensões que lá estão. Não é? O que me parece que está ali profundamente errado é que a instalação também dessas valências ali, que, na minha opinião, faz algum sentido, porque pode dar vida. Portanto,
a nossa ideia era que aquilo ser um espaço intergeracional. É que não é. Portanto, o que vai acontecer ali é que aquilo é um espaço fundamentalmente dominado pelas atividades privadas. Foi essa a opção do PS. E económicas, até porque, não sei se concordará comigo, mas tenho ideia, não tenho números, mas tenho ideia que o ISCTE não tem alunos que consigam ocupar aqueles quartos todos. O ISCTE, a camarada é do ISCTE. Sim, não tem alunos que consigam ocupar aqueles quartos todos. Depois, se calhar, vão buscá-los ao outro lado. Mas a verdade é que aquilo está lá. E naqueles edifícios das camaradas podia-se ter feito muito mais coisas. Essa era a nossa ideia. Nós não excluímos à partida nem o ISCTE, nem o ISCTE, etc. Agora não queremos aqui um edifício destes todos ocupado por eles. Isto não faz sentido. Nós precisamos daquele espaço para outras coisas. E cabiam lá. Era uma questão de se dosear. Mas não foi essa a opção do PS. Muito bem. Contra isso, olha, como se costuma dizer, não há muito a fazer, porque nós não tínhamos maneira de travar aquilo, nem maioria para travar. Muito bem. Também nunca vi críticas de outros partidos em relação àquilo. Portanto, como se costuma dizer, quem cala consente, quem falou fomos nós. Mas Bem, não tínhamos maioria para impor. A estar de saída, não se vai recandidatar, está de saída. Concorda, não foi esse o caso, mas concorda com a limitação de mandatos nas autarquias? Concordo. Não vejo problema nenhum, acho que 3 mandatos é... 3 mandatos são 12 anos. São 12 anos. Dá para fazer obra, se veja assim se queira. Dá para fazer, embora eu acho que para alguns autarcas poderia sido bom para os respectivos concelhos continuarem, para outros casos acho que a mudança e por aí limitar pode ser positivo. Mas não sou muito de impor limitações, porque não creio que resolva grande coisa e, em alguns casos, o afastarem-se autarcas não traz, por limitação de mandatos, não traz nenhuma vantagem para os próprios concelhos. Depende sempre de quem está à frente. Muito bem, falámos aqui da transferência de competências do Governo para os municípios, sempre desacompanhada do envelope financeiro que permitiria trabalhar essa mesma descentralização de competências do município para as freguesias. Espera aí, deixa-me mandar um bocadinho para trás, que eu acho que é importante. Há uns anos atrás fez-se um acordo com a então Secretária de Estado da Educação, Alexandra Leitão. Desse acordo ficou excluída a Escola Secundária da Ramada, portanto só vieram verbas para a Escola Secundária de Odivelas. Neste momento, portanto sem qualquer participação do Estado Central, a Câmara está a investir cerca de 5,2 milhões de euros na Escola Secundária de Ramada. Na Escola Secundária de Odivelas, a obra ultrapassou os 3 milhões de euros e vieram do Estado Central 1,65. É claro que depois dizem-nos assim, bem, mas isto depois também entra aqui o PRR e por aí fora. É verdade, e até pode ser que dê alguma coisa de jeito, mas seguramente que destes 5,2 milhões, alguns milhões ficarão a cargo do município. Ou seja, vamos supor que ficam a cargo do município 1 milhão de euros. Bem, 1 milhão de euros é 1 milhão de euros que sai de outras atividades. E, por exemplo, posso dizer assim, está previsto para investimento em melhorias de passeios e espaço público é 500 mil euros. Que é uma verba que não dá para nada. Portanto, nós temos que ligar estas duas coisas. Corremos a tapar os buracos da descentralização, abrimos os buracos no outro lado. E a verdade é que há um imenso espaço público em Odivelas que não está requalificado. O espaço público das Patameiras não acaba este ano, vai acabar para o ano que vem. Apesar de ser uma obra relativamente simples. Não sei se vocês conhecem o projeto. E ficam e continuam cada vez mais, em minha opinião, a ficar para trás coisas que era fundamental resolver. Por exemplo, eu tive um compromisso do Presidente Hugo Martins, que em relação aos passeios da Avenida da Liberdade na Ramada, estariam acabados em 2024. Bem, vamos entrar em 2026 e ainda não começou obra nenhuma. E com 500 mil euros também não faz.
Mas Em relação às transferências para as juntas, o método é o mesmo ou a coisa funciona melhor? aí a Câmara é que decide. E as juntas também podem aceitar ou não aceitar. Mas, digamos que tudo isto está montado para que deixa-me usar uma palavra, as transferências dentro daquilo que cabe transferir, e pouco mais. Eu, quando olho para as juntas de freguesia, nós podemos transferir verbas, mas é preciso que as juntas tenham os quadros respectivos para gerir. E não sei se elas todas estão preparadas para isso. Portanto, acho que isso merecia um debate municipal sério entre a Câmara, as juntas e a própria Assembleia Municipal. Muito bem, Painho Ferreira, foi um gosto estar aqui à conversa consigo e fazermos estas reflexões sobre a questão autárquica numa altura em que se coloca aos cidadãos a capacidade de escolherem o melhor que puderem e decidirem assim quem definirá o futuro da terra de todos nós, da nossa rua, do nosso bairro, já que ao poder central cabem outras questões que não cabem ao resto e acabam por entroncar que não devem ser nas confundidas com as municipais. competências das autarquias. Muito obrigado mais uma vez. Eu é que pela sua agradeço. presença, foi um gosto. Eu é que agradeço e, se me permite, vou fazer aqui um apelo aos moradores do Conselho. Não para votar neste ou naquele partido, que acho que não devo fazer nesta altura, sendo da CDU toda a gente percebe o que é que eu defendo, mas eu acho que é muito importante que as pessoas percam algum tempo a ler aquilo que cada força política propõe e que saibam filtrar entre aquilo que é de facto possível fazer e aquilo que não passa de promessa eleitoral vazia. É muito tentador para quem está a concorrer fazer 1500 promessas, mas sobretudo na parte dos democratas eu creio que é muito importante termos atitudes responsáveis nisso. Quer dizer, é a pior coisa que se pode fazer, é iludir as pessoas. E sem abrir aqui no espaço de crítica, eu desafio-vos a verem o boletim municipal que saiu sobre o balanço do mandato. E, de facto, aquilo que me choca é que não podemos ser ingênuos, não estão lá mentiras, mas estão coisas que induzem a erro. Por exemplo, apresentar, e hoje em dia com os meios informáticos que há, é fácil fazer isso, apresentar a nova divisão policial com o edifício construído, é induzir as pessoas em erro. Sobretudo as pessoas que não estão ali ao pé, podem ver o edifício que ainda não está lá nada. E isso tem sido uma tendência. E eu penso que isto é perigoso fazer isto, porque neste momento nós temos que pensar seriamente na defesa da nossa democracia. Não estamos a atravessar um momento nada fácil. E abrir também por essas vias a porta ao populismo é perigoso e, em minha opinião, irresponsável. Agradeço a entrevista.